A América Latina muitas vezes foi vista de uma forma errônea como uma área de grande estabilidade, sem muitos problemas, sem muitos conflitos, o que não é uma verdade. E existem algumas tensões que a gente pode analisar. Veja, por exemplo, Cuba. Cuba, um país que tem uma história muito interessante. É legal a gente ver que no começo do século XX, Cuba tornou-se um país independente recebendo apoio dos Estados Unidos, exatamente. O governo norte-americano na ocasião apoia a independência cubana, que naquela ocasião era uma colônia da Espanha. E esse apoio norte-americano leva a algumas consequências, dentre as quais eu queria destacar duas. Primeira delas, houve aqui a imposição de uma emenda chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt autoriza intervenções dos Estados Unidos do ponto de vista político, econômico, militar. Ou seja, Cuba tornou-se independente da Espanha, mas passou a ser fortemente influenciada pelos norte-americanos. E além disso, foi desse período também a criação de uma base militar dos Estados Unidos lá em Cuba, chamada Guantánamo. Essa base militar até hoje ela existe, ou seja, os norte-americanos eles estão presentes fisicamente numa parte da ilha cubana. Ou seja, toda a primeira metade do século XX houve uma ligação muito estreita entre Cuba e Estados Unidos. E essa relação ela finda-se em 1959. Foi esse o ano que aconteceu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. Exatamente com essa revolução, Cuba realiza uma aproximação de um outro país. Cuba aproxima-se geopoliticamente, aproxima-se da União Soviética. Veja o contexto. Nesse período, vivia-se a chamada Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética eram inimigos. E você vai ter essa proximidade entre cubanos e soviéticos sendo uma grande ameaça para o governo estadunidense. Não demorou muito tempo e no ano de 1962, essa ligação entre cubanos e soviéticos levou a União Soviética a tentar instalar mísseis na ilha cubana. Isso ficou conhecido como crise dos mísseis, ou seja, uma crise relacionada ao contexto da Guerra Fria, quando a União Soviética ela secretamente tentou instalar mísseis na ilha cubana apontados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos descobrem tais instalações, começa uma tensa negociação e o que aconteceu no final é que a União Soviética retirou os mísseis da ilha cubana. Mas para Cuba houve um resultado, né? Os norte-americanos eles ergueram a partir de então um embargo comercial, ou seja, os Estados Unidos iniciam aqui uma política que dificulta o comércio de vários países com a ilha cubana. Sabemos que a União Soviética desapareceu, 1991 acabou a União Soviética, a Guerra Fria já acabou, mas esse embargo comercial existe ainda hoje e é uma coisa que dificulta as relações econômicas cubanas com diversas nações da América, como também com os próprios norte-americanos. Olha, uma outra situação aqui conflituosa, complicada, envolve um país bem próximo de Cuba, que é o Haiti. O Haiti é o país que apresenta condições extremamente precárias de sobrevivência. E essas condições precárias de sobrevivência, um país muito pobre, geram uma forte instabilidade política. Essa forte instabilidade política levou, no ano de 2004, a uma ação da ONU. A ONU realizou, a partir deste momento, uma intervenção. Essa intervenção da ONU ela é liderada por soldados brasileiros. Então tem uma ligação do Brasil forte nisso. Essa intervenção que é conhecida como MINUSTAH. MINUSTAH seriam as iniciais de Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. E como disse, os soldados brasileiros ainda hoje estão no território haitiano auxiliando na reestruturação econômica e política dessa nação. Piorando a situação aqui desse país, que já não era das melhores, em 2010 ocorreu um forte terremoto esse que destruiu a pouca infraestrutura que o Haiti possuía, como também gerou
muitos mortos. Desde então a situação ficou mais precária e notamos muitos haitianos se refugiando, buscando uma condição de vida melhor em outros países, migrando inclusive para outras nações como por exemplo o Brasil. Vamos agora um pouquinho para a América do Sul, especialmente na Colômbia. Colômbia é um país que tem forte ação do narcotráfico. Desde a década de 80, cartéis da droga ficaram internacionalmente conhecidos. Mas além de ter esse problema relacionado às ações dos cartéis do narcotráfico, também sabemos que é um país que tem um movimento chamado de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse é um movimento que surge nos anos 60, de cunho socialista, e que ainda hoje caracteriza-se como um movimento guerrilheiro, um movimento que atua em parte do território colombiano, desejando aí tomar o poder e fazer uma reestrutura social e política desse país. Ou seja, Colômbia também tem as suas histórias de instabilidade interna. Para acabar esse tema, queria falar um pouquinho da Argentina. Durante a década de 80, argentinos e britânicos tiveram um conflito envolvendo estas ilhas aqui, ó. As ilhas chamadas de Falklands pelos britânicos, mas é conhecida pelo nome de Malvinas pelos argentinos. Eles fizeram uma guerra em 1982, a famosa Guerra das Malvinas. E a Guerra das Malvinas teve como vitorioso os britânicos, vitória britânica, que mantém o controle sobre esta ilha. Ora, os argentinos insistem, querem negociar, querem ter o controle sobre as Malvinas, alegando proximidade geográfica deles, mas os britânicos falam que é impossível, que Falklands para eles é inegociável. Uma das coisas que suspeita existir aqui no subsolo é muito petróleo, então envolve aqui questões econômicas seríssimas. Já que a gente conversou sobre argentinos e britânicos tendo conflitos sobre Falklands ou as Malvinas, sobre a Colômbia, sobre o território haitiano e cubano, vamos fazer alguns exercícios, testar o nosso conhecimento a respeito dessa temática.